Nós vamos então fazer a quarta questão da prova de 2019-1 da Universidade Federal de Ouro Preto, disciplina de Introdução à Programação. Esse semestre ainda é o Silab, semestre que vem a gente muda aqui, vai ser Python. Mas vamos lá, no Silab. A questão 4 diz o seguinte: Guess what? Quer dizer, o jogo de adivinha. É um jogo de adivinhação cujo objetivo é encontrar um número pertencente a um intervalo de números inteiros, o intervalo AB. Ele é jogado por dois jogadores, J1 e J2. No início do jogo, o J1 define um número secreto, então o J2 não está vendo, o qual fica oculto para J2. A partir desse ponto, J2 tentará adivinhar esse número N, conhecendo apenas o intervalo numérico que o número pertence. Supondo que o intervalo inicial é 1,50 e que J1 tenha fornecido N igual a 30, então o número que ele tem que adivinhar é 30, e o J2 começa a jogar. Então ele faz a primeira tentativa de adivinhação de um número pertencente a esse intervalo, ele sabe o intervalo. Por exemplo, ele fala então 40. Como 40 é maior que N, o novo intervalo passa a ser 1,40. Então, quer dizer, ele vai substituindo, vai fechando o intervalo, vai diminuindo o intervalo até a hora que ele vai descobrir esse número. Uma hora ele tem que descobrir o número. O intervalo vai ficar tão pequeno, ele tem que descobrir. Mesmo que seja com um monte de jogadas. O objetivo é fazer isso mais rapidamente, com o mínimo de jogadas possível. Aí ele faz a segunda jogada, imagina que ele jogou 25. Como 25 é menor do que N, o intervalo passa agora a ser 25,40. Porque se ele trocasse pelo maior número, ele já fugia do intervalo onde 30 estava, então não pode. Faz a terceira tentativa de adivinhação de um número pertencente a esse intervalo, no caso agora o intervalo 25,40, e ele vai e acerta 30, coloca 30. Aí como ele acertou, o jogo é encerrado. E como ele teve 3 tentativas, né, ele encerrou com esse número de tentativas achando o valor de N. Tudo bem, esse é o jogo, tudo aqui foi para explicar o jogo, esse exercício parece um pouco grande, ele é grande, mas talvez não a solução. No fundo, aqui está o que ele quer que a gente faça. Escreva um programa para o jogo Guess What, seguindo o seguinte algoritmo, os seguintes passos, né, para fazer desse jeito. Se fizer de outro jeito, meio que está errado, você não está seguindo esse algoritmo aqui. Então nós vamos ter que fazer, primeiro, definir por atribuição os extremos do intervalo. Então, vamos fazer o A igual a 1 e o B igual a 50. Isso é feito por atribuição, ou seja, lá no nosso programa, eu vou começar, antes mesmo do input, vou fazer essa parte. A recebe 1 e B recebe 50, um em cada linha. Se fosse na mesma linha, colocava um ponto e vírgula, podia ser também. Então são são parâmetros que foram colocados no início. Aí J1 faz a entrada pelo teclado do número N, está aqui. Vou até usar N maiúsculo aqui para a gente saber que é desse cara que está sendo falado. Então já fiz esse input, tá? E já mandei um printf aqui, porque olha como é que ele faz. Digite jogador 2, adivinha o número jogador 1, digite o número secreto. Aí ele coloca iniciando o jogo, tá? Começando o jogo. Então fiz igualzinho aqui. Dei um printf para isso também. Ok, terceiro passo que ele quer. J2 faz uma adivinhação de um número x no intervalo. Então essa adivinhação aconteceu fora do loop. Enquanto x for diferente de n, ele já explicou qual é a condição que a gente tem que colocar. Se eu seguir dessa maneira, o jogo vai funcionar. Então eu vou fazer o J2 fazer uma adivinhação no intervalo fora, né, que é a primeira adivinhação dele. Vai que ele já acerta, então ele nunca entraria no loop. Então vamos chamar de adivinha, o valor que ele adivinhou vai ser um input com essa mensagem aqui, jogador 2, adivinha o número e o intervalo que foi dado para ele, que é o 1,50. Então aqui eu vou ter que inclusive usar o sprintf. Então dentro do input eu faço o sprintf, onde aqui dentro eu vou colocar aquela mensagem, jogador 2, adivinha o número, sendo que esses valores que eu tenho aqui seria %d, %d, que seria referente, aqui uma quebra de linha, que seria referente às variáveis A e B, que já tem valores aqui em cima. Então ele quer que eu fale isso, jogador 2, adivinha o número, e ele vai falar, se ele tiver errado, ele vai falar, você errou, tente de novo. Então aqui já começaria o meu loop. Enquanto o AD
for diferente do n, que ele é o jogador, que o jogador 1 entrou, então ele vai entrar e vai dar essa mensagem. Então, printf. Você errou, tente de novo, uma quebra de linha. E aí vem o novo pedido para ele entrar com os valores. Então, vem essa linha toda aqui do input, olha. Só que o tente de novo vai fazer com que mude o intervalo. O valor que ele colocou vai mudar o valor ou de A ou de B. Tá? Então, depois é que ele vai pedir o valor, mas eu tenho que fazer o novo valor de AB. Por quê? Como ele entrou agora com o valor, o primeiro valor que ele entrou foi 40, já mudou o intervalo aqui na hora que ele entrou. Ó. Esse jogada 2 aqui já foi dentro do loop. O primeiro foi fora do loop, porque olha o que ele fez. J2 faz uma desviação de um número fora do loop. Normalmente isso acontece porque como o parâmetro de entrada faz parte do teste da condição do while, você precisa ter um primeiro valor antes de fazer esse primeiro teste. Porque ele pode fazer o primeiro teste e já dá errado e nunca entrar. Imagina que de primeira ele já acerta o valor e não vai entrar. Então, no loop com whiles, tem que ter essa preocupação de já chegar no while tendo um valor, e muitas vezes é um input que vai ter que vir antes, se esse valor for dependente do input. Se não, a variável que tiver tem que ter um valor lá dentro. Mas vamos lá, vamos ao programa. O que eu tenho que fazer aqui é testar se o número adivinhado ele é maior ou menor do que o n. Se ele for maior, olha só, como ele é maior do que o n, aí eu vou trocar o número b do intervalo, é o limite superior desse intervalo. Então, se o adivinhado for maior do que o n, então b é igual ao número adivinhado. Se não, o que acontece? O a é igual ao número adivinhado. Ou seja, se ele não é menor, ele seria menor ou igual, mas nós temos que tratar o igual antes, tá? Porque veja aqui, ó, que a primeira coisa que ele poderia fazer aqui, ó, é se... vamos lá, se o... Não, aqui ele já entrou e ele já foi diferente. Se ele foi diferente, ele vem aqui na frente. Aqui o que tem que fazer é o seguinte, olha, aqui no final, se o AD que ele entrou foi igual a N, aí eu tenho que fazer... Ele vai sair, na verdade, ele não vai rodar mais. Mas na verdade isso aqui vai ser feito fora, não vai ter problema não. Se ele entrou aqui é porque eles já são diferentes, então ele não poderia ser igual. Tá? Ele entrou para um lado ou para o outro e pediu um novo valor. Acho que está completo. Deixa eu voltar ao programa. Ó, então, quando x for diferente de n, atualiza o intervalo, foi o que eu fiz. Dei a mensagem de erro, foi diferente, então atualiza, ou A ou B vai mudar para o AD. De acordo com esse valor de x aí, né? Eu estou chamando de AD, mas é um x. J2 faz uma nova adivinhação de x, está aqui, no intervalo AB atualizado, tá vendo? Então atualizei AB, já apresentei AB aqui para ele, novos valores. O jogo termina quando x é igual a n, mas, então, quando x for igual a n, o AD for igual a n, ele não vem aqui e ele sai. Quando ele sair, o que nós vamos precisar? Fazer o encerramento, que é isso aqui, ó, número secreto, tal, você acertou com tantas jogadas. Então, vou imprimir isso. Vai ter alguma informação ainda faltante, mas vamos lá. Número secreto, aí seria %d. Aí vai ter uma quebra de linha. Você acertou com %de jogadas. Então a primeira variável que eu estou imprimindo aqui é o número secreto, que seria o n que ele acertou, o próprio AD. Se sair do while é porque eles são iguais. Então pode ser o n ou o AD. E aqui eu quero agora a quantidade de jogadas. Mas quem guardou a quantidade de jogadas? Ninguém. Então faltou contabilizar isso. Jogue, vou começar uma contadora, uma variável contadora em 0. E, na verdade, eu vou começar ela em 1, porque se ele nunca entrar aqui, ele vai ter saído com o valor 1. Né?
Então, começa ela em 1 e aqui dentro, se eu tiver que entrar com um novo, quando eu entrar com um novo valor, eu faço ela, o jogue, ser igual ao jogue mais 1 ao final. Então, toda vez que ele rodar aqui, ele roda mais uma vez. Como a primeira jogada é fora, ele já começa valendo 1. Se ele tiver que rodar 2 vezes, o jogue vai passar a valer 2. Se ele rodar e já tiver adivinhado, ele adivinhou na segunda. Parece que a conta está certa. Então, aqui a segunda variável seria o jogue. Bem, vamos lá ver se vai acontecer o que a gente espera. Eu vou entrar com números parecidos ali, vamos rodar aqui inicialmente para ver o que acontece. Vou deixar esses valores aqui do lado para a gente poder simular. Então, jogador 1, número secreto vai ser 30. Começando o jogo, jogador 2, adivinha um número entre 1 e 50. 40. Você errou, tente de novo. Agora, tá vendo que ele atualizou de 50 para 40? Fez certo aqui, ó. Aí eu vou entrar com 20. É para ele atualizar quem agora? O primeiro número, que é o 20, que está aqui. É o A, não o B. Aí o terceiro aqui que ele pediu, 25. Opa, errei de novo. Já atualizou de 25 para 40. Aí finalmente ele vai acertar. 30. Número secreto, 30. Você acertou com 4 jogadas, certinho. Rodando mais uma vez para a outra entrada que nós temos ali. Então nós temos 30. E no caso dele acertar de primeira, é aquilo que eu estava dizendo, ele nunca vai entrar no loop nesse caso. Mas, não tem problema ele nunca entrar. Tá vendo que o jogue começou valendo 1? Ele acertou de primeira. Hora nenhuma ele entrou no loop nessa segunda execução. Nessa segunda execução, ele fez n igual a 30. Aí jogador 1, entre com o número AD. Aí AD foi 30. E quando ele veio testar, enquanto AD foi diferente de N, AD valia 30, N valia 30. Essa condição é verdadeira? Não. Ele nunca entra. Simplesmente ele vem aqui ao final, fala o número secreto, e o jogue vai estar valendo 1. Então ele acertou de primeira. Se não, ele estava rodando aqui, segunda tentativa, terceira tentativa, quarta tentativa, toda hora somando mais uma jogada. Bem, então essa foi a quarta questão da prova. Desejo a todos nesse sábado uma excelente prova.